Canais de comunicação não pessoais. Os canais não pessoais são comunicações direcionadas para mais de uma pessoa, e abrangem a mídia, as promoções de venda, os eventos e as relações públicas. Recentemente, o maior crescimento nos canais não pessoais está no terreno dos eventos e experiências. Os profissionais de marketing de eventos que costumavam preferir eventos esportivos passaram a utilizar outras áreas, como museus de arte, zoológicos ou espetáculos de patinação para entreter clientes e funcionários. A AT&T e a IBM patrocinam concertos e exposições de arte. A Visa é uma ativa patrocinadora das Olimpíadas e a Harley-Davidson patrocina rallies anuais de motocicletas. As empresas têm procurado métodos mais eficazes para quantificar os benefícios do patrocínio e exigido mais prestação de contas por parte de produtores e organizadores de eventos. Também vem criando eventos para surpreender o público e criar buzz. Muitos deles se constituem em táticas de marketing de guerrilha, como parte de uma campanha global de propaganda e marketing avaliada em 100 milhões para sua linha de televisores. A LG Electronics desenvolveu um capricho, a promoção de uma nova série fictícia de TV, Scarlet, incluindo uma estreia mundial fortemente promovida em Hollywood. No evento, os participantes encontraram uma nova série de TV da LG, com um painel de fundo vermelho, comerciais de TV e online e extensivo suporte de relações públicas sustentaram a ação. Os eventos conseguem atrair atenção, embora seu efeito duradouro sobre a conscientização, o conhecimento ou a preferência da marca varie consideravelmente, dependendo da qualidade do produto, do evento em si e de como ele é realizado. Integração dos canais de comunicação. Apesar de a comunicação pessoal geralmente ser mais eficaz do que a comunicação de massa, os meios de massa podem ser o estímulo mais importante da comunicação pessoal. A comunicação de massa afeta atitudes e comportamentos individuais por meio de um processo de fluxo de comunicação em duas etapas. Comumente, as ideias fluem do rádio, da televisão e da imprensa para os formadores de opinião e destes para os grupos da população menos envolvidos com a mídia. Esse fluxo, em duas etapas, possui diversas implicações. Primeiro, a influência dos meios de comunicação de massa sobre a opinião pública não é tão direta, poderosa e automática quanto se pensava. Ela é mediada pelos formadores de opinião, pessoas cuja opinião é seguida por outras, ou pessoas que levam suas opiniões a outras. Em segundo lugar, o fluxo, em duas etapas, contesta a ideia de que os estilos de consumo são influenciados, sobretudo, por um efeito de gotejamento descendente ou gotejamento ascendente. Efeitos obtidos pouco a pouco, de forma gradual, dos meios de comunicação de massa. As pessoas interagem inicialmente dentro do seu próprio grupo social e adotam ideias dos formadores de opinião desse grupo. Terceiro, a comunicação em duas etapas sugere que os comunicadores de massa devem direcionar mensagens especificamente aos formadores de opinião e deixar que estes as levem a outras pessoas. Estabelecimento do orçamento total de comunicação de marketing. Uma das decisões de marketing mais difícil é definir quanto investir em comunicação. John Wanamaker, o magnata das lojas de departamentos, certa vez confessou: sei que metade de minha propaganda é inútil, mas não sei qual metade. O investimento em comunicação varia muito de setor para setor e de empresa para empresa.
Os gastos podem variar de 40% a 45% das vendas no setor de cosméticos, mas somente de 5% a 10% no setor de equipamentos industriais. Mesmo dentro de determinado setor, há as empresas que gastam mais e as que gastam menos. Como as empresas decidem sobre o orçamento de comunicação? Descreveremos a seguir 4 métodos comuns: o método dos recursos disponíveis, o método da porcentagem das vendas, o método da paridade com a concorrência e o método de objetivos e tarefas. Método dos recursos disponíveis. Algumas empresas estabelecem um orçamento para a comunicação de acordo com o que acham que podem gastar com isso. O método dos recursos disponíveis ignora completamente o papel da comunicação como investimento e seu impacto instantaneamente no volume de venda, e leva a um orçamento anual incerto, que dificulta o planejamento de longo prazo. Método da porcentagem das vendas. Algumas empresas estabelecem gastos com comunicação com base em determinada porcentagem de vendas atuais ou previstas ou do preço de venda. As empresas automobilísticas costumam destinar um percentual fixo para a comunicação com base no preço calculado do carro. Já as empresas de petróleo estabelecem a dotação a partir de uma fração de centavos para cada litro vendido de gasolina de sua marca. Os defensores do método da porcentagem das vendas veem nele inúmeras vantagens. A primeira é que os gastos com comunicação variam de acordo com o que a empresa pode despender. Isso satisfaz os direitos financeiros que acreditam que as despesas devem estar intimamente ligadas ao movimento de vendas ao longo dos ciclos de negócio. A segunda vantagem é que esse método estimula a administração a pensar na relação entre custo de comunicação, preço de venda e lucro por unidade. Por fim, promove a estabilidade na medida em que as empresas concorrentes gastam aproximadamente a mesma porcentagem de suas vendas em comunicação. Apesar dessa vantagem, o método da porcentagem das vendas não se justifica com muito porque não se justifica muito, porque encara as vendas como determinantes da comunicação e não como resultado desta. Leva a um orçamento estabelecido pela disponibilidade de fundos e não por oportunidades de mercado, e desencoraja iniciativas mais ousadas, como comunicação anticíclica e investimentos agressivos. Além disso, a dependência das flutuações das vendas ano a ano interfere no planejamento de longo prazo. A única base lógica para a escolha da porcentagem específica é o que foi feito no passado ou o que os concorrentes têm feito. Por fim, o método não incentiva o desenvolvimento de um orçamento para a comunicação que determine o que cada produto e cada território merece. O método da paridade com a concorrência. Algumas empresas estabelecem seu orçamento de comunicação para alcançar paridade com os orçamentos dos concorrentes. 2 argumentos são apresentados para apoiar este método: o de que as despesas do concorrente representam o consenso coletivo do setor e o de que a manutenção da paridade com a concorrência evita guerras de comunicação. Nenhum desses argumentos é válido. Não há motivo para acreditar que os concorrentes saibam o quanto deve ser gasto com comunicação. A reputação de cada empresa, seus recursos, oportunidades e objetivos são tão diferentes que os orçamentos de comunicação dificilmente servirão de parâmetro. Além disso, nada indica que os orçamentos baseados na paridade com a concorrência desencorajem guerras de comunicação. Método de objetivos e de tarefas. O método de objetivos de tarefas leva
os profissionais de marketing a desenvolver orçamentos de comunicação, definindo objetivos específicos, determinando as tarefas que devem ser executadas para alcançar tais objetivos e avaliando os custos de execução de tarefas. A soma desses custos é o orçamento de comunicação proposto. Suponho que o Dr. Pepper Snapple Group queira lançar uma bebida energizante natural, chamada Sunburst, para praticantes amadores de esporte. Seus objetivos poderiam ser os seguintes. 1. Estabelecer a meta de participação de mercado. A empresa estima um potencial de 50 milhões de usuários e estabelece a meta de atrair 8% do mercado, isto é, 4 milhões de usuários. Determinar a porcentagem do mercado a ser atingida pela propaganda. O anunciante espera atingir 80% do mercado, 40 milhões de clientes potenciais, com sua mensagem de propaganda. 3. Determinar a porcentagem de clientes, potenciais clientes, da marca que deveriam ser persuadidos a experimentá-las. O anunciante ficaria satisfeito se 25% dos clientes potenciais conscientizados, 10 milhões, experimentassem o produto Sunburst. Isso porque se estima que 40% de todos os clientes que experimentarem o produto se tornarão usuários fiéis. Esta é a meta de mercado. Determinar o número de exposições de propaganda por 1% do índice de experimentação. O anunciante estima que 40 exposições de propaganda para cada 1% da população deveriam originar uma taxa de experimentação de 25%. Determinar o GRP, do inglês Gross Rating Point, que teria de ser comprado. O GRP é uma unidade que equivale a uma exposição para 1% da população-alvo, visto que a empresa deseja alcançar 40 exposições para 80% da sua população. Terá de comprar 3.200 GRPs. 6. Determinar o orçamento de propaganda necessário com base no custo médio de compra de um GRP. Proporcionar uma exposição de 1% da população-alvo, custo em média 3.277 nos Estados Unidos, consequentemente 3.200 de GRPs de classificação custariam 10.486.000 no ano de lançamento, ou seja, 3.277 vezes 3.200. O método de objetivos e tarefas possui a vantagem de exigir que a administração explicite suas premissas sobre a relação entre a quantia de gasto, nível de exposição e o índice de experimentação de um uso regular. Compensações no orçamento de comunicação. Uma questão essencial a ser considerada é a importância que a comunicação de marketing deve receber em comparação com as alternativas, como melhorias do produto, preços mais baixos ou melhores serviços. A resposta depende do estágio do ciclo de vida dos produtos da empresa, se são genéricos ou altamente diferenciados, se são necessários regularmente ou se precisam ser vendidos, além de outras considerações. Os orçamentos de comunicação de marketing costumam ser maiores quando há pouco apoio do canal. Muitas alterações no programa de marketing ao longo do tempo, muitos clientes difíceis de atingir, tomada de decisões mais complexas por parte dos clientes, produtos diferenciados, necessidades heterogêneas dos clientes e compras frequentes do produto em quantidades pequenas. Na teoria, o orçamento total de comunicação deveria ser estabelecido de modo que o lucro marginal no último dólar
do último dólar de comunicação apenas se igualasse ao lucro marginal do último dólar de melhor uso de não comunicação. Entretanto, implementar esse princípio não é fácil. A decisão sobre o mix de comunicação de marketing. As empresas devem distribuir o orçamento de comunicação entre as 8 principais formas de comunicação: propaganda, promoção de vendas, relações públicas e publicidade, eventos e experiências, marketing direto, marketing interativo, boca a boca e força de vendas. Em um mesmo setor, as empresas podem diferir consideravelmente quanto às escolhas das formas e canais. A Avon concentra seus recursos de comunicação nas vendas pessoais, enquanto a Revlon investe pesadamente em propaganda. A Electrolux investiu pesado em uma força de venda porta a porta durante anos, enquanto a Hoover se baseou mais em propaganda. A tabela 17.2 decompõe os gastos em algumas das principais formas de comunicação. As empresas sempre buscam maneiras de aumentar sua eficiência substituindo uma ferramenta de comunicação por outra. Muitas substituíram algumas atividades de venda de campo por propaganda, mala direta e telemarketing. Depois que certa revendedora de automóveis demitiu 5 vendedores e diminuiu os preços, as vendas dispararam. A alternância das ferramentas de comunicação explica por que as funções de marketing precisam estar coordenadas. Características do mix de comunicação de marketing. Cada ferramenta de comunicação tem custos próprios e características exclusivas. Isso será abordado sucintamente aqui em detalhes nos capítulos 18 e 19. Propaganda. A propaganda alcança consumidores dispersos geograficamente. Pode desenvolver uma imagem duradoura para um produto, como os anúncios da Coca-Cola, ou desencadear vendas rápidas, um anúncio da Macy sobre uma liquidação de fim de semana. Algumas formas de propaganda, como anúncios na televisão, podem exigir um orçamento maior, enquanto outras, como anúncios em jornais, podem custar menos. A mera existência de uma propaganda pode exercer efeito sobre as vendas. Os consumidores talvez acreditem que uma marca muito anunciada ofereça um bom valor, visto que existem muitas formas de utilizações da propaganda. É difícil fazer generalizações. Contudo, podemos notar as seguintes qualidades. 1. Penetração. A propaganda permite que a mensagem seja repetida muitas vezes e que o consumidor receba e compare a mensagem de vários concorrentes. A propaganda em larga escala transmite algo positivo sobre o tamanho, o poder e o sucesso do fornecedor. 2. Aumento da expressividade. A propaganda oferece oportunidades para colocar em cena a empresa e seus produtos por meio do uso artístico da impressão, do som e da cor. 3. Controle. O anunciante pode escolher os aspectos da marca e do produto nos quais focar suas comunicações. Promoção de vendas. As empresas utilizam ferramentas de promoção de vendas, como cupons, concursos, prêmios e outras para atrair uma resposta mais intensa e rápida do consumidor, incluindo efeitos a curto prazo, como chamar mais atenção para o lançamento de produtos ou aumentar vendas em declínio. As ferramentas de produção de vendas oferecem 3 benefícios característicos. 1. Capacidade de chamar a atenção. Atraem atenção e geralmente levam o consumidor a produto. 2. Incentivo. Incorporam algum tipo de concessão, estímulo ou contribuição valiosa para o consumidor. 3. Convite.
constitui um convite especial para efetuar a transação imediatamente. Relações públicas e publicidade. Os profissionais de marketing tendem a subutilizar a atividade de relações públicas. No entanto, um programa bem elaborado e coordenado com outros elementos do mix de comunicação pode ser extremamente eficaz. Sobretudo, se uma empresa precisa contestar percepções de torcida por parte dos consumidores, o apelo das atividades em relações públicas e publicidade se baseia em 3 características distintas. 1. Alta credibilidade. Matérias e artigos em jornais e revistas são mais autênticos e confiáveis para os leitores do que propagandas. 2. Possibilidade de atingir os consumidores arredios. A atividade de relações públicas pode atingir clientes potenciais que preferem evitar a mídia de massa e as comunicações dirigidas. 3. Dramatização. A atividade de relações públicas pode contar uma história a respeito de uma empresa, marca ou produto. Eventos e experiência. Existem diversas vantagens ligadas a eventos e experiências, contando que sejam 1. Relevantes. Um evento ou experiência bem escolhidos podem ser vistos como extremamente relevantes, à medida que o consumidor seja pessoalmente envolvido. 2. Envolventes. Por ocorrerem ao vivo e em tempo real, eventos e experiências são considerados mais ativamente envolventes pelos consumidores. Implícitos. Os eventos costumam ser um tipo de venda indireta, não agressiva. Marketing direto e interativo. As mensagens de marketing direto e interativo assumem diversas formas, por telemarketing, pela internet ou pessoalmente. Elas possuem 3 características em comum. A personalização. A mensagem pode ser preparada para atrair a pessoa a quem é endereçada. 2. Atualização. A mensagem pode ser preparada rapidamente. 3. Interação. A mensagem pode ser alterada dependendo da resposta da pessoa. Comunicação boca a boca. O boca a boca também assume muitas formas, tanto online quanto offline. 3 características se destacam. 1. Influente, visto que as pessoas confiam em quem conhece e respeita suas opiniões, a comunicação boca a boca pode ser altamente influente. Pessoal, o boca a boca pode ser um diálogo muito íntimo que reflete fatos, opiniões, experiências pessoais. Oportuna, o boca a boca ocorre quando as pessoas querem ouvi-lo e estão mais interessadas. E muitas vezes isso acontece após eventos ou experiências marcantes ou significativos. Vendas pessoais. A venda pessoal é a ferramenta mais eficaz nos estágios mais avançados do processo de compra, especialmente para desenvolver a preferência e a convicção do consumidor e levá-lo à ação. As vendas pessoais possuem 3 características distintas. A interação pessoal. As vendas pessoais implicam um relacionamento imediato e interativo entre 2 ou mais pessoas. Cada uma delas pode observar as reações da outra. Relacionamento. As vendas pessoais permitem que surjam todos os tipos de relacionamento, desde o simples relacionamento profissional de venda até uma amizade pessoal mais profunda. Resposta. Com frequência, o comprador pode fazer escolhas pessoais e é estimulado a responder diretamente. Fatores para o estabelecimento do mix de comunicação de marketing. As empresas devem considerar diversos fatores no desenvolvimento do mix de comunicação. O tipo de mercado de produto, a disposição do consumidor em fazer
uma compra e o estágio do ciclo de vida do produto. Tipo de mercado de produto. As alocações de comunicação diferem no mercado consumidor e no organizacional. Empresas que vendem ao consumidor final tendem a gastar mais com promoção de vendas e propaganda, enquanto as que têm como cliente outras empresas gastam mais com vendas pessoais. De modo geral, as vendas pessoais são mais utilizadas no caso de mercadorias complexas, caras e que dão margem a riscos em mercados ocupados por um número limitado de empresas de grande porte, isso é, em mercados organizacionais. Embora nos mercados organizacionais as empresas deem preferência às visitas de vendas, a propaganda ainda tem um papel significativo. A propaganda pode apresentar a empresa e seus clientes. Se o produto incorpora novas características, a propaganda pode esclarecê-lo. Quando se trata de um lembrete, a propaganda é mais econômica do que as visitas de vendedores. Anúncios que oferecem material informativo sobre o produto e que contêm o número de telefone da empresa são uma forma eficaz de gerar indicações de vendas aos vendedores. Os vendedores podem utilizar os anúncios para legitimar a empresa e seus produtos. A propaganda pode lembrar o cliente de como utilizar o produto e tranquilizá-lo quanto à compra. A propaganda associada às vendas pessoais pode levar as vendas acima do que seria alcançado. Somente com as vendas pessoais, a propaganda corporativa é capaz, ainda, de melhorar a reputação da empresa e aumentar as chances de a força de vendas provocar uma primeira impressão favorável e a rápida adoção do produto. A ação de marketing corporativo da IBM alcançou notável sucesso nos últimos anos. Caso Planeta Mais Inteligente IBM. Em conjunto com a agência de propaganda Ogilvy e Mather, a IBM lançou a campanha Smarter Planet, Planeta Mais Inteligente. Em 2008, com uma estratégia de negócio e um programa de comunicações multiplataforma para promover como a tecnologia e a experiência da IBM ajudam a indústria, governos, transporte, energia, educação, saúde, cidades e outras empresas a trabalhar melhor e de modo mais inteligente, o mote central era que a tecnologia evoluiu tanto que muitos dos problemas do mundo são solucionáveis agora. Enfatizando os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e a China, a campanha começou a internamente para informar e inspirar os funcionários da IBM sobre como eles poderiam contribuir para a construção de um planeta mais inteligente. Uma série nada convencional, Mandate for Change, Mandato para a Mudança, ofereceu anúncios impressos de formato longo e rico em conteúdo nos principais jornais do mundo dos negócios, descrevendo como a IBM abordaria 25 questões-chave para tornar o mundo melhor. Anúncios segmentados de TV e anúncio, interativos, detalhados online, fornecem mais suportes e consistência. Uma turnê Smart Cities, Cidades Mais Inteligentes, sediou grandes eventos nos quais a IBM e outros especialistas discutiram e debateram os desafios que toda cidade enfrenta: transporte, energia, saúde, educação e segurança pública. O sucesso da campanha global Smart Planet ficou evidentemente nas melhorias significativas na imagem da IBM, como uma empresa que torna o mundo melhor e conhecida por resolver os problemas mais desafiadores de seus clientes. Apesar de uma recessão, ocorreram aumentos consideráveis em novas oportunidades de negócio e no número de empresas interessadas em fazer negócios com a IBM. Por outro lado,
As vendas pessoais também podem exercer um papel importante no marketing de bens de consumo. Algumas empresas de consumo utilizam a equipe de vendas principalmente para anotar os pedidos semanais dos revendedores e verificar se o estoque do produto está no nível ideal. No entanto, uma equipe de vendas bem treinada pode oferecer 4 contribuições importantes. A primeira, o aumento do estoque no varejo. Os representantes de vendas podem persuadir os revendedores a aumentar o estoque e dedicar mais lugar na prateleira para a marca da empresa. Desenvolvimento do entusiasmo. Os representantes de venda podem aumentar o entusiasmo antecipando para os revendedores a propaganda planejada e o suporte de empresa, a promoção de vendas. Venda missionária. Os representantes de vendas podem cadastrar mais revendedores. Gerenciamento de contas-chave. Os representantes de vendas podem assumir a responsabilidade de gerar mais negócios com as contas mais importantes. Estágio de disposição do comprador.